O objetivo do vídeo de hoje é usar alguns restos de material e produzir uma ferramenta útil para a oficina de marcenaria. Eu tenho aqui um parafuso que eu achei na rua, um prego de aço desses de suportes de prender fio em parede de concreto. Isso aqui é um pedaço de um encosto de cadeira velha que eu recolhi numa caçamba, e aqui eu tenho um pedaço de cabo de vassoura. E com esses materiais eu vou fazer um graminho de marcação para usar na marcenaria. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar um pedaço utilizável da madeira que eu tenho aqui. Esse pedaço de madeira que eu consegui tirar aqui ficou com 8 centímetros de largura e 5,5 de altura. Eu fiz também um chanfro nos cantos superiores de 2 centímetros para cada uma das direções. Com a minha peça devidamente marcada, eu fiz o corte utilizando o serrote. Na sequência eu marquei e cortei também um pedaço do cabo de vassoura. Eu tirei um pedaço aqui com 22 centímetros aproximadamente. Para regularizar as bordas do pedaço de madeira principal do graminho, eu utilizei plana manual e também uma lixa colada em uma base plana. No caso aqui eu usei uma pedra de granito, pode ser vidro também ou até uma chapa de compensado serve nesse caso. Usando essa lixa na base, eu fiz também a regularização das faces do pedaço de madeira e o arredondamento de todos os cantos, de todas as quinas dessa peça. Para finalizar o acabamento, eu fiz o lixamento manual com um taco de lixar e uma lixa de granulação mais fina um pouquinho para remover os riscos da lixa de desbaste que estava grudada na base de granito. E para finalizar a etapa do lixamento, eu fiz a limpeza da peça usando água rasa para remover todo tipo de resíduo que possa ter ficado nessa madeira. Esse cabo de vassoura que eu estou usando aqui já tinha uma espécie de acabamento, então eu estou fazendo só um lixamento de manutenção, digamos assim, eu não vou aplicar nada nele posteriormente. Mas caso você esteja usando uma madeira bruta, você vai fazer o processo de lixamento até chegar no acabamento desejado e também vai fazer a limpeza posterior. Agora eu vou marcar e furar a peça de madeira principal por onde vai passar o cabo de vassoura para formar o dispositivo do graminho. Eu marquei de ambos os lados e eu vou furar metade de cada lado para garantir uma precisão maior e um acabamento melhor nessa furação também. Eu estou usando aqui furadeira de bancada, mas dá para fazer com furadeira manual, esse esquema de furar um pouco de cada lado e você consegue ter uma boa precisão também na furação que você vai fazer na peça. No caso de fazer com furadeira manual, eu recomendo que você faça um furo guia primeiro com uma broca mais fina para depois passar a broca do diâmetro correspondente ao cabo de vassoura. E depois eu fiz também a furação superior, por onde vai passar o parafuso que vai fixar o cabo de vassoura no lugar quando você estiver utilizando a ferramenta. Esse furo superior precisa ter rosca para encaixar o parafuso ali, para ele dar o aperto e prender o cabo de vassoura no lugar depois. Eu fiz o furo aqui com uma ferramenta própria para isso, chamada macho, mas você não precisa ter uma ferramenta de fazer rosca. Com o próprio parafuso você consegue fazer na madeira, é só fazer a furação um pouco menor e ir forçando o parafuso para ele criar a rosca interna ali e vai ser o suficiente para esse tipo de utilização.
Próximo passo que eu vou fazer agora vai ser a usinagem da cabeça do parafuso, já que é um parafuso sextavado, eu quero ele com um acabamento um pouquinho mais atraente para a minha ferramenta. Então eu vou enrolar aqui a rosca com fita crepe para não danificar no mandril da furadeira, vou prender na furadeira em alta rotação e usando lima, lixa, esponja abrasiva, eu vou fazer a usinagem desse parafuso para deixar ele com o formato de cabeça arredondado e levemente polido. Na sequência eu vou trabalhar com o prego de aço. A primeira coisa que eu fiz foi cortar a cabeça desse prego fora e prender ele na furadeira para fazer a usinagem e a afiação, removendo rebarbas, deixando ele com um acabamento melhor e também fazendo a afiação da ponta desse prego. Eu usei lima e lixa para fazer todo esse procedimento e isso é mais do que suficiente para deixar ele no formato e com a aparência que eu queria para o projeto. Agora eu vou fazer uma ranhura na ponta do cabo de vassoura que vai servir para encaixar o preguinho, que vai ser o dispositivo de corte do nosso graminho. Eu vou fazer isso usando o serrote mesmo, eu fiz a marcação mais ou menos centralizada no olho mesmo, não usei nenhum tipo de ferramenta para isso. E eu fiz um corte de mais ou menos 1,5 cm para dentro da ponta desse cabo de vassoura. No final desse corte você pode também, dependendo da espessura do prego que você está utilizando, fazer um pequeno furo menor que o diâmetro do prego usando furadeira, para evitar lascar, rachar esse cabo de vassoura. No meu caso aqui, o diâmetro do prego era muito parecido com o tamanho da ranhura deixada pelo serrote, então eu não precisei fazer isso. Com essa ranhura feita, foi só martelar o preguinho até ele transpassar e ficar com mais ou menos meio centímetro de ponta para fora em um dos lados do cabo de vassoura. Agora eu vou finalizar o parafuso de aperto do graminho, eu fiz uma usinagem rápida na ponta dele usando lixa e lima aqui, e eu vou colar um pedaço de borracha usando cola instantânea, para não machucar, para não estragar o cabo de vassoura quando você der aperto nesse parafuso, senão o cabo de vassoura vai ficar todo marcado com a ponta do parafuso. A finalização da madeira eu fiz com uma pasta à base de cera de abelha, somente isso e nada mais. Apliquei, deixei uns 20 minutos secando e depois eu fiz o polimento final usando uma toalha de papel. E com isso eu tenho todas as peças prontas para fazer a montagem final e começar a usar a minha ferramenta. E tá aí mais uma ferramenta concluída. Esse graminho aqui ele vai ser sorteado entre os membros aqui do canal. Se você tem interesse em participar também, é só clicar no botão Seja Membro, aqui abaixo. Tem um vídeo explicando tudo, como funciona, quanto custa e principalmente o que você ganha sendo um patrocinador do canal. Então se você tiver interesse, é só clicar no botão Seja Membro e conferir mais detalhes. Sobre o projeto, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, ela será bem-vinda aqui nos comentários. Dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo e interagindo com todos vocês. No mais, muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube e até um próximo vídeo.